Vamos começar hoje mais um episódio do Hello 40. Sua melhor versão começa agora. Esse é um podcast para falar sobre saúde, equilíbrio e longevidade na Mulher 40+. E hoje, a nossa convidada é uma médica maravilhosa, uma amiga pessoal que eu amo, a doutora Cibele Monteiro, médica ginecologista que atua em Fortaleza e que cuida da saúde da Mulher 40+, e trabalha com estética íntima. Muito bem-vinda, amiga! Oi, Paulinha, muito feliz que você tá obrigada aqui, pelo viu, convite. Amiga? Amei, é uma honra estar aqui, né? Vim de Fortaleza. De Fortaleza, olha que privilégio esse meu. Mas é muito bom falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? E que é tão importante e às vezes é um tabu ainda na vida da mulher, né? Certeza. E me conta, amiga, você faz muita estética íntima, né? E faz tempo. Assim, quando você começou, hoje ainda é um pouco mais divulgado, graças a Deus. Mas quando você começou a estética íntima, ainda era um tabu, não era? Conta um pouquinho pra gente. Quando foi que você começou? Como que você começou com a estética íntima? Conta a sua trajetória pra gente. Bom, foi desde 2018, 19, mais ou menos. Na época, eu fiz só um curso de laser, de tecnologias. Não tinha o meu laser próprio, eu alugava. E no começo, a gente oferecia, as pacientes olhavam pra gente meio assim. Mas aí, com todo o trabalho, né, com a evolução dos anos e a gente divulgando cada vez mais, hoje em dia eu atendo bastante paciente que me procura para isso. Pela estética íntima. Pela estética íntima. E o que te fez procurar a estética íntima? Hoje tá muito mais comum a estética íntima, mas em 2018, né, as pessoas não falavam-se tanto de estética íntima. O que te fez procurar essa especialização na estética íntima? Começou porque as pacientes se queixavam muito de escurecimento da região íntima, né? E muitas também com hipertrofia do lábio, né? Um aumento do volume local. E assim, a gente não… Muitas delas tinham vergonha de falar até sobre isso. E aí eu comecei a incluir na minha anamnese: você tem alguma queixa na região, alguma queixa? Quando a gente começa a falar, aí elas começam a se abrir, né? Começam doutora, eu tenho. E aí eu você tenho começa a ver que é uma vergonha. dor da paciente também, né? E uma coisa que eu percebo bastante é que as pacientes às vezes… doutora, eu não quero operar no hospital com medo de encontrar alguém, né? Porque é muito fácil, o paciente vai fazer mamoplastia, abdominoplastia, elas postam, elas divulgam o médico. Quando vão fazer cirurgia íntima, né? Elas têm um pouco de… É um tabu, né? De tabu. Até hoje. Em alguns casos, né? Nos casos mais simples, eu opero até no consultório, né? A gente faz com anestesia local, eu tenho sedação consciente, né? A gente tem um aparelho do óxido nitroso. E assim, a gente consegue sim fazer alguns casos no próprio consultório, com toda a segurança, com todo o conforto da paciente. E assim, não é só a parte de cirurgia íntima, né? Tem a parte regenerativa. Que eu acho que é tão ou ainda mais importante, né? Então, assim, quando a gente fala sobre estética íntima, sobre trabalhar com essa parte íntima, não é somente a estética em si, mas também a questão funcional, né? Então, principalmente para as mulheres 40+. Eu falo que a gente vai estar ali no melhor cenário quando a gente estiver fazendo profilaxia e não somente tratando as causas, né? Então, hoje a gente usa muito as tecnologias para melhora de secura vaginal, de atrofia vaginal, frouxidão, incontinência urinária. Então, hoje as cirurgias, por exemplo, para incontinência urinária estão cada vez menos frequentes graças às tecnologias, né? E se Deus quiser, num futuro não distante, a gente vai ter praticamente nada de queixa, por exemplo, de incontinência urinária, né? Se a gente fizer profilático, você não acha? Com certeza. E a gente vê cada vez mais
o desenvolvimento das tecnologias visando, né, a parte íntima. E eu tô aqui em São Paulo também, né, vim para o podcast e vim também para um evento de uma empresa só sobre tecnologias. Então, o que a gente vê de desenvolvimento é o ultrassom microfocado para frouxidão, né, tanto do canal vaginal, para frouxidão, para flacidez dos lábios, que é uma queixa e está sendo mais comum ainda com o desenvolvimento da questão dos análogos de GLP-1, as canetas emagrecedoras, né? Os pacientes estão emagrecendo. Estão tendo mais flacidez, né? Exatamente. E aí a gente nota flacidez dos lábios, então a gente tem tecnologia para isso. O próprio laser, né? O laser para incontinência, laser para secura, como você já disse. Então, assim, não é só… Às vezes ela diz, eu tenho hipertrofia de lábio, mas… E você tem secura dentro do canal vaginal? Porque tudo isso vem com a avançada idade, né? A partir dos 40, o que a gente observa… Tudo, a região mais flácida, né? Vai perdendo aquele viço da pele. E hoje… Ainda bem que a gente não trata só o rosto e o corpo, né? A gente trata também da região íntima. E temos várias coisas, né? A gente vê tratamentos corporais. Eu sempre falo assim, tudo que você faz no rosto, você pode fazer na sua região íntima, né? Então, assim, não adianta só a gente estar com um rosto belo se a nossa região íntima não está bela, né? Então, a gente tem que estar bela por completo. O rosto, o corpo e a nossa região íntima, né? Isso. E eu gosto muito de falar sobre… Eu amo tecnologias, então eu estudo muito, né? A gente estuda muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia está aí para poder ser cada vez mais difundida. E a gente tem muita coisa. Então, a gente tem o ultrassom microfocado, radiofrequência, o laser de CO2, o laser Erbium, os LEDs, enfim. A gente tem muita coisa que a gente consegue usar para ajudar vocês, mulheres. E não só sobre… ajudar as mulheres com sintomas, ajudar as mulheres 40+, então mulheres no pós-parto, meninas que fazem crossfit. Esses dias uma paciente que faz crossfit, que foi tratar incontinência urinária, falou pra mim que meninas jovens de 20, 25, 30 anos no crossfit fazem xixi no crossfit durante o exercício físico. Isso não é normal, gente, pelo amor de Deus. Então a gente precisa fazer um tratamento para essas mulheres que fazem crossfit, para essas mulheres jovens que têm essa secura. Tem mulheres jovens já com secura vaginal, mulheres no pós-parto. Então saibam que existe tratamento. Então busquem por ajuda, né? O próprio uso do anticoncepcional, né, Paulinha? Exatamente. Que dá uma menopausa química. Tem paciente que chega para fazer laser com 30 anos. Não, doutora, eu vim para fazer porque… eu vim tratar meu ressecamento. Como a gente divulga muito, a gente fala muito isso nas redes sociais. Vim tratar a secura vaginal, às vezes pelo uso da pílula, né? E aí, assim, essa visão macro que a gente tem, não é só fazer o laser, tira a pílula para poder potencializar até o tratamento. Então, pós-parto, né, paciente amamentando, as alterações… São várias fases da mulher que a gente pode vir com laser. E na transição menopausal, né, Paulinha, a gente fala muito que vamos fazer preventivamente. A gente faz o laser preventivo no rosto, faz tecnologia preventiva no corpo, na região íntima também. Quanto antes a gente inicia, melhor. Porque é igual tratar a menopausa só quando a menstruação acaba. Isso aí a gente já… Você já tá ali no fundo, né? Pra você levantar é muito mais difícil. Eu sempre falo que se você não tem incontinência urinária, secura vaginal, infelizmente, em algum momento da vida você vai ter, em maior ou menor grau. Então, vamos tratar profilaticamente esses sintomas. Se você não tem, é muito importante você fazer um estímulo de colágeno, de novos vasos, para você não ter. Eu só queria fazer um adendo aqui, amiga, que a gente falou do anticoncepcional. Mulheres, vocês com mais de 35 anos são proibidas de usar anticoncepcional. A gente vem de uma linha que a gente sabe dos malefícios do anticoncepcional em troca de um único benefício, que é método contraceptivo. Né, amiga? Então, muito cuidado com os anticoncepcionais orais. Aumentam muito o risco de câncer, de depressão, de trombose, engorda, adianta a menopausa. Então, existem métodos contraceptivos infinitamente mais modernos. Então, muito cuidado, porque o anticoncepcional é uma
A gente ainda pega, nos dias de hoje, pacientes tratando transição menopausal com anticoncepcional, pacientes com mais de 35, 40 anos, pacientes com 45 ou 48 anos usando anticoncepcional. Mulheres, se é o seu caso, pelo amor de Deus, precisa ajustar isso. E principalmente combinado, né, Paula? Exatamente. Eu recebi recente uma paciente que veio para mim por conta do uso do anticoncepcional. A gente trocou pelo DIU, fizemos laser, ela é maravilhosa. Ela tinha fissuras, que são cortes na entrada da vagina. Ela tinha dor na relação sexual. Hoje ela diz, meu Deus, o marido dela disse, olha, não deixe de ir na doutora Cibele, porque interfere no casamento, interfere em tudo, né? E assim, principalmente 40 mais, que a gente já sabe que já está naquele período de climatério, que começam a haver as oscilações hormonais, ainda vem tomar pílula, Não, né? Porque aí é jogar, bloqueia tudo, aí bloqueia acender ovário. o fogo, né? Eu falo muito assim, e por que todos esses sintomas de secura, de atrofia, começam a acontecer na mulher 40 mais? Porque a gente começa a ter oscilação hormonal e não estamos mais produzindo, principalmente estradiol, por conta dessa falência ovariana. E aí o estradiol, ele é diretamente relacionado à produção de colágeno. Então a gente diminui a produção de colágeno no corpo todo e na nossa região íntima não é diferente, né? Então quando a gente estimula… receptores de estradiol em todos os órgãos do corpo, né? Exatamente. E quando a gente estimula essa produção de colágeno, a gente vai melhorar a qualidade da parede da mucosa vaginal, da parede da vulva. Então, a gente precisa fazer esse estímulo de colágeno. Porque não é somente, eu tenho atrofia vaginal, eu sofro para colher o papa uma vez por ano, mas eu não tenho relação, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque junto com isso vem todos os sintomas geniturinários, né? Da menopausa. Paciente que se queixa até na hora de passar o papel higiênico. Exatamente. Fica tão seco, a mucosa fica tão fina. E eu tenho que dói, tem desconforto. Eu tenho uma paciente que estava na academia. Ela disse que quando foi fazer aquela cadeira abdutora, teve fissura durante o exercício. Muito triste. Então, assim, a gente tem a síndrome geniturinária, que são alterações da vulva, da vagina, e não podemos esquecer também do trato urinário. Exatamente. Né? Então, assim, a terapia hormonal, as tecnologias vêm para isso. E a gente não tá só, tem que fazer o laser. O próprio hormônio vaginal também é tratamento de escolha, claro. Né? Vaginal. E aí, assim, óbvio. Você precisa tratar esses sintomas, né? Porque não é só uma secura vaginal. Então, a secura vaginal, ela vai mudar o seu pH vaginal, ela vai mudar a sua flora vaginal, pode te dar candidíase de repetição, pode te dar ardência, independente da relação sexual. Infecção urinária de repetição. Infecção urinária de repetição. Às vezes, uma ardência para urinar que não é infecção de urina, porque a parede da uretra também fica fina. E o próprio pH da urina acaba sendo irritativo para essa parede vaginal. A sua parede vulvar, por fora dos seus grandes lábios, vão ficando finas, vão ficando ressecadas. Você começa a ter uma coceira na região da vulva. Então, são muitos sintomas. Até o vaginismo. Existe vaginismo que a paciente nunca teve e desenvolve no período da menopausa. Exatamente. Por quê? Você começa a ter dor. Dor na penetração. E aí tem paciente que diz, doutor, eu não consigo mais me relacionar. Então, essa área da medicina é encantadora, porque o paciente às vezes está com um casamento ruim, quase acabando. E a gente acontece? Você já tá sem energia. Mulher 40 mais que não faz terapia hormonal já tá sem energia, já tá cansada, não dorme bem. A libido está baixa. Ainda quando vai ter relação, tem dor para ter relação sexual. Depois tem fissura, começa a fazer xixi, arde para fazer xixi porque tá com fissura. Não tem como você ter qualquer qualidade de casamento numa situação dessas. Aí seu casamento vai ficando cada vez mais ruim. Isso. Então, assim, é uma bola de neve que só vai aumentando, né? Por isso que é muito importante esse olhar 360. E também…
compartilhar com o parceiro, né? Eu tenho paciente ainda que diz, não, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero que ele saiba, né, que eu tô na menopausa. Então, eu acho que é fundamental a participação do parceiro. Exatamente. Né? Eu tô fazendo laser por quê? Porque eu tenho ressecamento, por quê? Porque dói na hora da relação. Quando o parceiro entende que essa mulher sente dor, ele até compartilha disso, ele vai com mais calma na hora da relação. Não, tem que saber, nos dias de hoje. Mas ainda tem mulher que tem vergonha de dizer pro marido, né, amiga? Muito. E o que eu acho mais maravilhoso, as pacientes de 80, 85 anos, que têm namorados de 60 anos e que vão fazer laser e que estão maravilhosas. Então, hoje em dia, antigamente fazia 60, não tinha reposição. Tinha reposição, mas tem aquela história do medo, do câncer de mama, que tá caindo por terra. E hoje eu tenho paciente de 68, 70, 75. 85 eu tenho. Tendo relação com os maridos e sem dor, sentindo prazer. Porque, graças a Deus, a gente tem um órgão exatamente para sentir prazer, que é o clitóris. Então, a gente é muito privilegiado. A gente tem esse órgão exclusivamente para dar prazer. Então, não precisa não sentir prazer. Não é o envelhecer, ele não precisa estar vinculado a… Não, vou pendurar as chuteiras, né? Como diz, eu tenho uma paciente que diz… que ela tem 62, me lembro muito. Ela disse, doutora, reposição hormonal, existe vida após a morte. Ela usou essa expressão. Por quê? Porque tinha 62, nunca tinha feito reposição. E a gente iniciou reposição, fez o laser íntimo. Ela disse, estou apaixonada pelo meu marido novamente. É um resgate, né? É um resgate disso. Eu não pensei que isso ia acontecer. Exatamente isso. A gente precisa ter qualidade de vida, né? Então, a gente precisa se cuidar, precisa se amar. E hoje as tecnologias, a medicina regenerativa, né, a ginecologia moderna, a terapia hormonal tá aí para te ajudar, mas que não faz milagre, que a gente tem que fazer a nossa função, parte, né, amiga? A gente tem que fazer a nossa obrigação, exercício físico, dieta, dormir bem, gerenciar o estresse, né? Eu acho que a gente precisa, eu falo que eu levanto sempre a bandeirinha de que nós mulheres 40 mais temos que ter a melhor fase das nossas vidas. E para isso, a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, os hormônios, as tecnologias estão aí para ajudar, mas também não vão fazer milagre, né, amiga? Com certeza. A gente faz a nossa parte, mas a paciente também. Quem é minha paciente sabe, eu cobro atividade física, eu cobro alimentação, eu cobro tudo isso, né? A gente precisa ser… Somos parceiras. Eu falo assim, você tem que ter um ginecologista para chamar de seu. E que vá caminhar junto, de mão dada com você. Nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Eu falo assim, é real life. Você vai fazer terapia hormonal, mas assim, você vai ter altos e baixos como qualquer fase da vida, né? Então assim, você precisa ter um ginecologista para chamar de seu. Não só para você ir anualmente fazer seus exames de rotina, mas que possa cuidar de você. E porque o nosso organismo muda sempre, né? E não é só terapia hormonal, né? Tem pacientes que dizem, eu tô muito desanimada fazendo a terapia hormonal, os hormônios, então, tudo super… ok. Mas eu tô… Gente, é assim, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente não tá, tem dia que a gente dorme melhor, depende muito da noite, do dia que a gente teve. Isso em qualquer fase das nossas vidas, né, mulheres? Exatamente. A gente é um eterno montanha-russa mesmo, né? E assim, nem sempre a gente acorda bem para ir pra academia, mas a gente não vai só quando a gente tá bem, né? Exatamente. Tem isso também. Então, não é gostar, a gente faz o que precisa fazer, não é gostar de fazer exercício. É pagar o boleto de saúde. Pagar o boleto de saúde. Exatamente. É isso mesmo. Amiga, me fala uma coisa. Você, mulher na menopausa, hoje, você acha que você tá vivendo a melhor fase da sua vida? Tô, Paula. Tô sim, com certeza. Quando as meninas eram mais novas, minhas filhas, a gente é muito dedicada a ser mãe, a cuidar delas. Aí vai na academia
né? Na hora Aquele que dá, fica equilibrando os pratos. Na época que elas eram menores, eu ainda fazia obstetrícia. Hoje não, como eu me dedico mais ao consultório, tenho uma vida mais organizada, minhas filhas estão maiores, eu tenho mais tempo e consciência de que eu preciso cuidar de mim. Essa é a fase que eu digo para as minhas pacientes. 40 mais é o momento que a mulher tem que se cuidar. Tem que ser a fase que ela mais tem que se cuidar. Porque a velhice vai ser com o que a gente faz nesse período. E entendeu? se entender, né, amiga? Se cuidar, se priorizar. Eu digo, tem que cuidar de si primeiro, né? A gente cuida muito do marido, dos filhos, do trabalho e acaba se esquecendo. Muitas vezes não se priorizando, né? Isso. Eu até falei sobre isso essa semana. Então, você cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, você resolve tudo e você tá cuidando de você? Porque antes de cuidar de todo mundo, você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem para poder cuidar dos outros, né? Isso. E assim, no consultório que a gente tem tecnologia, no consultório que a gente tem a parte de nutrição injetável, no consultório que a gente tem todo um suporte para essa mulher, ela não vai lá só colher Papa Nicolau. Ela faz uma vitamina D quando tá baixa, ela pode fazer um ferro quando esse ferro tá muito baixo, ela pode fazer tecnologia, pode fazer a cadeira de ondas eletromagnéticas para incontinência urinária. Isso precisa tempo e dedicação para ela ir no consultório. Eu digo, tem que vir, tem que se cuidar. Tem paciente que gosta tanto, né, das tecnologias que vem e é o meu momento. Mas é isso, é sobre se cuidar, é sobre reservar um tempo para si, né? E eu digo, eu tenho as tecnologias e muitas vezes eu me pego correndo para um lado e para o outro. Eu digo, não, agora eu tenho que usufruir. Eu digo para as minhas pacientes, mas eu também tiro um tempo para mim. Por isso que eu tô na minha melhor versão. Porque assim, minha hora da academia é prioridade. Como eu vejo a tua também. Gerenciamento do estresse. Então, uma meditação, yoga. Terapia, né, amiga? Ir num parque, dar uma caminhada, às vezes sozinha, né? Então, dar risada, sair com as amigas, enfim, você precisa ter um gerenciamento de estresse. Você precisa achar esse gerenciamento do estresse, cortisol alto, inflama, faz com que você não produza hormônios de maneira correta, então a gente precisa ter esse tempo pra gente, e né? o sono de qualidade, né? Sempre. Que a gente observa muito, as pessoas estão querendo muito soluções imediatistas. É a pílula para dormir, a outra para acordar, a outra para se concentrar. Então, a gente tem que ir na causa. Por que eu não estou dormindo bem? São os meus hormônios. O que está acontecendo? Meu ciclo circadiano, eu preciso entender. Por isso que essa visão 360 que eu sempre falo aqui pra vocês é importantíssimo, né, amiga? E assim, e muitas vezes não é fácil, né? Mesmo a gente, médico, especialista em mulher 40 mais. Que sabe. Vamos contar o seu caso? Que eu acho que é maravilhoso. Uma mulher médica, ginecologista, que cuida da saúde da mulher 40 mais. Conta pra gente o seu burnout, amiga. Na verdade, eu tava com 46 e não menstruava porque eu uso DIU hormonal. E comecei a ficar estressada, com raiva. Aquele humor de transição menopausal que a gente sabe como é, né? Que não é você, que te conhece, sabe? E aí, eu mesma… Um dia ela ligou e falou assim, amiga, não foi isso? Acho que eu estou com burnout. Eu tô nervosa, eu tô irritada, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí, amiga… Colhe os teus… Será que não é… Olha uma olhadinha nos teus… Amiga, como que tá ali os seus hormônios? Você gosta tanto do que você faz? Não acho que é burnout, não. Dá uma olhadinha aí, amiga. Meu FSH 72, um estradiol baixíssimo, né? Eu realmente já estava na menopausa, porque eu dosei depois, o FSH sempre alto. Iniciei a terapia hormonal e fiquei maravilhosa. Muitas vezes acontece isso da paciente… Engordando, né, amiga? Acumulando aquela gordura abdominal. Engordei 14 quilos. A gente foi viajar, e aí eu lembro que estávamos nós duas na piscina. Os maridos, as crianças, todo mundo nadando. E tava nós duas conversando, né, amiga? Ela falou, amiga, não dá.
Não foi, amiga? Você começa a acumular gordura no abdômen. E agora ela tá aqui. Senhoras e senhores, olha essa mulher, não é, 12 amiga? quilos a menos, né? Mas assim… Muitos músculos a mais. Mas é assim, eu mesma eu achava que não era. Não, 46 anos, ainda não é. Mas é nesse período que começa a oscilar. E muitas vezes a paciente não sabe que essa oscilação hormonal causa tudo isso. E pra você aí procura ainda é mais o quê? difícil, porque usava DIU de Mirena, não menstruava. Então assim, porque quando você fica sem menstruar, até vem um clique, né? Nossa, não menstruei. Mas assim, quando você usa DIU de Mirena, você esquece. E aí essa irritação começa a virar normal da sua rotina. E o que é que até as pessoas falarem, viu, o que tá acontecendo? E o que é que muita gente procura? Psiquiatra. Exato. Né? Não é uma, nem duas, nem três que chega no nosso consultório. Não tô dizendo que ir no psiquiatra, não se deve ir no psiquiatra, não é isso. Não se deva usar medicação, não é isso. Mas que nem sempre toda medicação que a gente usa é necessária e tá causando e tá tratando a causa, né? E muita gente que já chega na menopausa pra gente tomando Rivotril, remédio para dormir, remédio para acordar. É uma banalização do Zolpidem, né? Zolpidem, exatamente. Então, assim, vamos ficar mais atentas, né? Nem tudo é depressão, ansiedade, estresse, né? Burnout. Né? Então, assim, às vezes é só a sua oscilação hormonal. Às vezes são seus ovários entrando em falência e uma terapia hormonal pode te ajudar, né? Eu passei exatamente por isso. Exatamente. É bem essa… Porque é difícil, né? Tipo, se a gente cuida de tanta gente que, às vezes, tá ali na sua cara. E aí você… Porque você não menstrua, você tá ali na correria. Então, será que eu tô mais nervosa, tô mais irritada? Porque eu tô trabalhando muito e aí a gente acaba… Né? E nessa transição, Paulina, é o período que a gente mais, assim… O paciente às vezes vai no médico, os exames estão normais. O médico diz, não, seus hormônios estão normais. E a mulher tá péssima. Exatamente. Né? Com todos os sintomas de alterações hormonais, mas pelo exame não dá, né? Então, o ideal é não fazer só um exame. O ideal é fazer um exame, depois de 1, 2 meses, repetir esse exame. Porque, às vezes, tem mês que o ovário funciona e o hormônio tá ok. E o exame vai ser o quê? Uma foto daquele momento daquele que você dia. colheu. Exato. Então, por isso que tratar exames… Se você for num médico que vai tratar somente seus exames, talvez você fique aí 10 anos até você entrar na menopausa e começar a fazer uma terapia hormonal. E aí você perdeu a janela de oportunidades. Por isso que essa conversa, essa anamnese é infinitamente mais importante. Então, se você, mulher, 40 a mais, foi num ginecologista, foi num endócrino, foi no seu médico, tá cheio de sintomas. E aí ele olhou seu exame e falou que tá tudo bem. Talvez uma segunda opinião seja importante. Porque… Com certeza, se você não está bem, não está tudo bem, né? Eu falo que os sintomas da paciente é o que tem de mais importante e de mais start pra gente. A irritabilidade. O que me pegou? Sono. Eu acordava 3 da manhã. Irritabilidade, eu tava muito irritada. Isso aí… E não estava me conhecendo, eu achava que eu estava entrando em depressão. Eu ia operar num dia que eu amava, e eu chegava, nossa, é muito… Eu não estava me reconhecendo, e era a menopausa batendo… Oi! Batendo na porta, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre estética íntima, porque a gente cuida muito do rosto. Hoje, a parte corporal tá cada vez mais difundida também. Então, nós mulheres mais preocupadas com musculatura, o que é maravilhoso. Mas hoje, a estética íntima é uma queixa cada vez mais frequente, né? Então, eu acho que isso vem muito também do empoderamento de nós mulheres, né? Então, hoje a gente tá preocupada com a nossa estética íntima. E o que é as queixas mais comuns estéticas que você vê no consultório? Como eu atendo pacientes 40 mais, né? Meu foco, né? Meu público é mais esse. Antes eu atendia e era vinculado, né? Flacidez, frouxidão, escurecimento, mas por conta das alterações hormonais. Mas
com as canetas emagrecedoras, eu venho notando que isso está vindo Cada vez para um mais público frequente, mais né? frequente. Independente da idade. Isso. E um público até mais jovem, né? Então, quando junta caneta emagrecedora e menopausa, aí Dá uma potencializada. dá uma potencializada. Aí as queixas, quando se perde peso, se perde gordura em todo canto. E a gordura dos lábios fica diminuída, né? Então, fica a região íntima mais flácida, perde volume, o introito, Abertura A da rima abertura. medial, então fica uma vulva mais aberta, mais aparente. Exatamente, porque perde aquele colchinho gordurosinho dos lábios. O escurecimento, que não tem a ver com as canetas emagrecedoras, mas o Isso é uma escurecimento queixa frequente, né? pelo trauma, né? Por ser uma área de atrito. E aí os tratamentos são vários. Do mesmo jeito que a gente trata a região do rosto, tudo que a gente trata, corpo, bumbum, bioestimuladores, preenchimento. Então, a gente tem bioestimuladores para a região íntima, temos os preenchedores com ácido hialurônico, né, na região íntima. Tem botox para pacientes que se queixam de sudorese excessiva na região inguinal. Botox para vaginismo, pacientes que têm dificuldade de ter relação sexual, às vezes por contração involuntária dos músculos da região pélvica, né? Na região íntima. Então, a gente tem Fios de PDO. Fios de Pra fazer PDO. também o estímulo o de bioestímulo. colágeno, muitas vezes até para ajudar a melhorar a anatomia da vulva, né? Tem pacientes que tiveram episiotomia, que dá uma mudada na estética, né? Isso. Então, assim, a gente tem muita tecnologia. E eu falo que é igual o rosto. A gente tem que ir tratando essas camadas. Então, a derme, a epiderme, né, amiga? Então, assim, a gente hoje tem tecnologia para tratar, inclusive, a musculatura pélvica. Isso. E o escurecimento também é uma queixa bem frequente. A gente tem lasers para isso. Em Fortaleza eu tenho um laser de picosegundos, que é o laser mais moderno para tratamento de manchas, né? Melasma, mancha corporal e escurecimento íntimo. Sem contar com os produtos que são desenvolvidos, né? A indústria está cada vez mais voltada para essa questão estética íntima, né? Então, os clareadores, os peelings que a gente pode estar fazendo. Temos vários produtos excelentes que a gente pode associar aos tratamentos que a gente faz no consultório, né? Por isso que, assim, você vai ter o melhor resultado quando você associar tratamentos. Então, associar peeling, associar tecnologia, associar ativos, produtos. Então, essa é igual ao rosto, né? Então, você tem que melhorar. E uma queixa muito comum, não sei se para você também, principalmente pacientes 40 a mais, é que elas falam assim, meus pequenos lábios estão aumentando. Na verdade, eles ficam caídos e não é que eles estão aumentando diretamente, é que os seus grandes lábios estão sendo absorvidos. Então, a gordura dos grandes lábios estão sendo absorvidos. Então, o seu pequeno lábio é projetado mais pra frente, né? Então, que Nem com só a preenchedor, gordura, né, com Paulinha? estimulador, você consegue melhorar Isso. essa estética. E não só a gordura, né? Também pela idade, Sim, perda do pela colágeno. perda do colágeno, E exatamente. fica mais flácido realmente. O lábio interno que é para ficar dentro e não é que é para ficar, né? Mas assim, quando você é mais jovem, ele fica mais escondidinho. Fica ali uma gominha de tangerina, né? Então, você perde essa gordura da gominha e aí vai realmente abrindo mais a rima ali da sua vulva e vai ficando uma estética mais envelhecida. Então, a gente realmente tem que tratar, né? Essa estética íntima. Quando incomoda. Quando eu questiono para as pacientes. Com certeza. Quando incomoda. Porque tem paciente que a vulva tá escura, tem hipertrofia de lábio, e o paciente não se Mas é igual o preocupa, rosto, não né? se queixa. Não é exato. todo mundo que faz botox, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, Isso. gosto é muito individual, Isso. né? Então, Não tem um padrão não de existe vulva. um padrão de beleza nem no rosto, nem na vulva. Perfeito, Não é? perfeito. É fazer. Tem
pacientes que se incomodam, tem pacientes que não. Quem não se incomoda, eu não fico, ai, você não acha que você tá com hipertrofia de jeito nenhum. Alguma coisa aqui na sua região da vulva te Me incomoda. incomoda? É exatamente a pergunta que eu faço. Porque se não te incomoda, não tem o porquê te tratar, né? O que talvez me incomode não te incomode e vice-versa. O que eu tô tendo muito é a questão da perda do volume e a flacidez, né? Por conta do uso das canetas. Das canetas, da idade, Da né? idade, é. E uma queixa, porque assim, eu sempre falo assim, se você tem uma secura vaginal, é principalmente causado por 2 hormônios, estradiol e testosterona. Então, muitas vezes, a própria reposição já ajuda, mas você tem que estimular ali a produção de colágeno local. Mas é uma das queixas muito comuns, e agora a gente já falou, em pacientes até jovens, crossfiteiras, é a incontinência urinária. E hoje, graças a Deus, a medicina está aí cada vez mais moderna, né? Então, a gente tem os fios de PDO, a gente tem os campos eletromagnéticos para tratar a musculatura pélvica, a gente tem as tecnologias para melhorar esses sintomas e as cirurgias estão cada vez menos frequentes. É uma queixa comum para você no consultório a incontinência urinária? Sim, sim. Quando a gente vai explorar esse lado, muitas delas, e muitas por conta da menopausa, da síndrome geniturinária que a gente já falou. Então, não é só infecção urinária de repetição. Tem também a incontinência que aparece na menopausa. Quando não é uma incontinência tão grave, a gente pode tratar sim com tecnologia. A gente, às vezes, melhorando a atrofia, já melhora a incontinência. Porque aumenta, né, a espessura da parede, da vagina, daquela região periuretral e melhora da incontinência, sim. Tem paciente que faz uma sessão de laser, às vezes, né? E já chega, nossa, não tô mais perdendo urina. Né? Lógico, tem casos e casos. Nos casos mais graves de incontinência, casos para cirurgia, né? A gente às vezes até faz o laser para melhorar aquela mucosa vaginal, porque às vezes ajuda até na cirurgia. Uma mucosa mais tratada, mais espessa, né? A gente faz o laser no sentido de melhorar o afinamento da vagina, da parede vaginal. Eu falo sempre, se você não tiver uma melhora de 100%, que sua incontinência urinária ali é de moderada a grave, ruim não vai ser. Não fica. Vai ser muito melhor, você está estimulando a produção de colágeno, né? E quando a gente associa ou um laser, ou um ultrassom microfocado, com cadeiras de onda eletromagnética. A associação de tecnologias, para mim, Tem a fisioterapia também, tem paciente que não pode fazer. Que também ajuda demais. Isso. E assim, não é porque você faz um que você tem que deixar de fazer outro, é sempre associar. Isso. Então, se você associar um laser, uma radiofrequência, uma tecnologia com uma fisioterapia pélvica, o resultado vai ser muito melhor do que se você fizer só a fisioterapia ou só o laser. Ah, eu não consigo investir no laser, na tecnologia. Então, você faz a fisioterapia pélvica. Então, assim, tem aquela técnica de sucção que também ajuda muito, a sucção abdominal. Então, assim, existem hoje muitas coisas pra gente poder fazer, pra gente não precisar chegar um dia na vida e usar fralda, né? Só não pode botar banalizar o problema, sintomas e achar que é normal. Não pode botar o problema pra debaixo do tapete e achar que não tá acontecendo nada, né? Eu acho que é importante, como eu falei, falar pro marido que está na menopausa, que tá sentindo isso, chegar pro ginecologista, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso, e ter essa voz, né? Dizer, olha, não tô bem, eu tô assim, eu tô irritada, eu não tô dormindo, eu tô perdendo urina. E tudo tem tratamento. Graças a Deus, né, Paulinha? E conversar, né? Graças a Deus. E conversar com o seu ginecologista. Eu tenho uma paciente… um dia eu fiz até um post sobre isso. Uma paciente minha fez assim: eu tenho uma secura vaginal importante, eu tenho dor para ter relação sexual, eu já fiz laser, fiz 3 sessões e não melhorou nada. E aí, quando você conversa, por isso que essa anamnese é tão importante, o exame físico é tão importante. Quando você vai conversar com essa paciente, quando você vai examinar a paciente, aí eu conversei muito com ela.
fui entender como que era essa dor, se era uma dor ali quando você tem a penetração, se é uma dor no canal vaginal, se é uma dor quando bate ali no fundo da vagina, uma dor de… E aí, quando você conversa com a paciente, falei pra ela, sabe o que aconteceu? Não é que não melhorou a sua secura vaginal. O laser que você fez foi maravilhoso, estimulou a produção de colágeno, não é nada perdido. Mas o seu problema não é no canal vaginal. Você tem fissuras, cortezinhos no introito vaginal. Então, assim, se você não examinar, se você não entender, você não vai tratar de forma correta essa paciente. E aí fizemos um tratamento de fissura, que é no introito, que a parede do introito dela estava muito fininha. E aí eu comentei isso nas minhas redes sociais de uma seguidora que já tinha falado. Toda vez que eu fazia post de laser, ela falava pra mim, ela colocava, eu fiz e não adiantou nada, eu fiz e não adiantou nada. Eu falava, gente, mas é difícil, eu falei pra ela, eu até chamei ela pra conversar e falei, é difícil eu te falar, porque você não é minha paciente, eu não sei o que foi feito, não sei como foi feito, técnica, enfim. Mas não foi perdido, eu sempre falei isso pra ela. Aí quando eu fiz esse post, ela me chamou e falou, agora eu sei o que tá acontecendo comigo. Meu problema não é no canal vaginal, é no introito vaginal. Então, assim, a gente precisa conversar, explicar para o nosso médico, para o nosso ginecologista, o que está acontecendo, né? Para a gente poder tratar de forma correta. E eu, assim, eu amo realmente o que eu faço, porque as minhas pacientes, elas meio que se tornam amigas, né? Eu acho que você tem que conversar mesmo. O ginecologista é aquele médico que você vai falar coisas tão íntimas. E muitas vezes a gente trata com laser, faz reposição, faz suplementação e ela não melhora. Mas às vezes é o casamento que tá ruim. O ginecologista, eu falo que tem que ser o clínico geral e o terapeuta dessa mulher, né? Isso. Então, assim, nem tudo é hormônio, nem tudo é tecnologia, Então, às vezes, uma conversa, né, com essa mulher. E tem paciente que a gente sabe como é que vai lubrificar a vagina. Às vezes, o marido é péssimo. Exato. Às vezes, passa o dia maltratando. E a mulher precisa de um envolvimento. Não é chegar e… vamos ter relação e tá tudo pronto. Não. A mulher precisa de estímulo. A lubrificação vem com estímulo. Então, a gente, às vezes, faz tudo o que tem que fazer… E ela chegar… É raro, né? Porque o laser é uma tecnologia que vale a pena, porque é muito difícil a paciente chegar para mim e dizer que não resolveu. Às vezes, na primeira, diz, não, doutora, acho que ainda pode melhorar. Então, eu disse, não, tem que ser 3 sessões para a gente fazer o tratamento. O mínimo são 3 sessões para a gente começar a ver o resultado. E tem paciente que em uma sessão já melhora. Então, é muito… Eu sempre falo, quando você for fazer um laser… Às vezes, né, enfim, você faz uma, faça 3. Se você nunca fez, invista em 3 sessões, mais ou menos com intervalo entre 30 dias, para estimular a produção de colágeno, novos vasos. Porque depois, se você fizer no tempo certo a manutenção, você faz uma de manutenção, 2, se for casos muito mais graves. Mas invista na primeira em 3, porque senão… Você não tá fazendo o tratamento completo. Isso para laser, tá, gente? Para laser, para radiofrequência, para ultrassom microfocado é um pouco diferente, mas faça o que o seu médico te orientar, o protocolo completo para ter um estímulo completo de colágeno, né? Pra você ter o melhor resultado. Mas também faça fisioterapia pélvica, né? Faça exercícios corretos de musculação. Então, fazendo contração abdominal correta, fazendo contração pélvica correta. Então, tudo também ajuda assim, demais. E assim, como eu falei, né? Não é só laser. Tem paciente que não pode fazer laser, né? Então, existe o hormônio vaginal que responde também muito bem. E que muitas vezes você precisa usar os 2, né? Isso. Ou só usar um. O hidratante vaginal existe sim. Tem gente que hoje fala, vou passar um hidratante. Hidratante, doutora, existe. Do jeito que a gente passa hidratante pro corpo, pro rosto, tem hidratante pra vagina. Pra vulva, tem pra sérums, vulva. hidratantes. Então, existem coisas muito melhores do que o famoso KY, né? Então, assim, converse com o seu médico para você poder usar o que é melhor para você. Existe o hidratante e o lubrificante, né? O KY, o lubrificante, é importante para a hora da relação. E o hidratante usado, independente da relação ou não. Então, assim, não é só uma coisa. Então, chega para o seu médico e assim, não, agora eu não posso investir num laser. Tudo bem. Faça outras coisas, mas faça.
Não banalize esse sintoma, porque só vai piorar, né? E quanto mais o tempo passa, quanto mais se espera, não, eu entrei na menopausa agora, eu não vou tratar. Não, você já começa a tratar preventivamente, porque vai vir, o ressecamento vaginal vai vir, entendeu? Se você não tem, infelizmente, se você não tratar, vai ter. Então é importante tratar, né? Amiga, e se eu tivesse que te perguntar, o que você falaria para as mulheres 40+, para as mulheres que estão na menopausa, se você precisar dar uma dica para elas, o que você falaria? Esse é o momento de se priorizar. Acima de tudo, priorizar a sua saúde. Eu digo até assim para as minhas pacientes, seja egoísta, né? Seja egoísta. Você só pode ser uma boa mãe se você estiver bem. Você só pode ser uma boa esposa se você estiver bem, se sentindo bem. Não só emocionalmente, fisicamente. Não é que aquele, tem que ser magra, musculosa. Não, é você ter um tempo de se cuidar, de ir no salão, um momento com as amigas. Se priorize, cuide de você. Porque a gente vai notando que esse período a gente vai um pouco se esquecendo e se acostumando. E eu tô mais gorda e o tempo vai passando. E se você deixa pra lá, cada vez piora, entendeu? Então assim, você só pode ser uma boa mãe, esposa, profissional se você estiver bem, entendeu? Então é o momento de ser egoísta. Egoísta no melhor sentido da palavra. Priorizar. Se priorizar. É isso mesmo. Amiga, muito obrigada. Eu amei você aqui. Obrigada de verdade. É uma honra ter a Sibeli aqui vindo de Fortaleza para gravar o nosso podcast. Muito obrigada, amiga. Paulinha, foi um prazer. Feliz. Obrigada. Foi um prazer. Cuidar da sua saúde é uma decisão diária e a sua melhor versão começa agora. Esse foi mais um episódio do Hello 40, esse podcast feito para vocês. A gente se vê no próximo episódio.